Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão. Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Somos gratos mais uma noite que o Senhor está nos concedendo de poder estar na tua casa, louvar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso, né? Deus está neste lugar, como sempre nos falamos, para derramar a tua graça e do seu poder. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus, né? E onde Deus está, algo acontece. Basta eu você abrir o coração, dar liberdade para Deus, que o milagre acontece. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus colocou uma palavra no meu coração aqui, já bastante conhecidas, todos nós. O livro de Neemias, o capítulo é 1, o versículo 1 em diante, a oração de Neemias. E nós precisamos de orar. Sem oração, o crente, ele cai, né? Então nós temos que ter essa força, ouvir a palavra de Deus, pregar e colocar em prática aquilo que Deus tem para nos ensinar. Os dias são maus, são de tantos acontecimentos negativos, e a humanidade entende assim que aos passos lentos ela vai caminhando para a perdição. O inimigo não tem pressa nenhuma de tirar você da presença de Deus. Ele só muda o nome das coisas. É uma coisinha aqui, outra ali, e as pessoas não estão se apercebendo. Mas Jesus está voltando, e na medida que Jesus está voltando, o inimigo também, aleluia, está trabalhando em conta. Se nós vemos aí tantas vidas sendo ceifadas, ponto de droga, prostituição, hoje é a garota do jovem, tudo isso aí. São só as mudanças. Mas, aleluia, fique atento naquilo que Deus tem falado no seu coração. E Deus, aleluia, Ele não falha, Ele continua realmente sendo o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês que deu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hernani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e o que restava do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conceito e a benignidade para aqueles que te amam, e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos meus pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai, de modo que corrompemos contra ti e não guardamos os seus mandamentos. Não guardamos os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos. E ordenaste a Moisés e o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés e o teu servo, dizendo: vós transgredirei e eu vos pregarei entre os povos. E vós converteis a mim e guardai os meus mandamentos. Eu os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam a cabo lá do céu. E de lá juntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos, a oração do teu servo, a oração do teu servo que deseja temer o teu nome e fazer prosperar hoje os teus servos. Dá-lhe graça perante esses homens. Então eu era copeiro do rei. Maravilha, né? Glória a Deus. Toda a palavra que nós lemos fala por si própria. Mas existe parâmetro para a gente realmente herdar das promessas de Deus. E se nós não formos obedientes à palavra de Deus, posso dizer com sinceridade, é pura perda de tempo já estamos na casa de Deus. Mas a obra de Deus é um conjunto, aleluia. E Deus, Ele nos coloca numa sinuca de bico,
o que não é fácil. Dizer que nós somos cristãos é fácil, mas colocar em prática aquilo que realmente Deus, o que Ele tem nos ensinado, é um pouco difícil. Neemias começa a entender que ele é o historiador dos seus próprios atos, o evento da sua vida. Ele era copeiro. E eu começo a ver que a Bíblia nos ensina e diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Neemias, sendo copeiro, ele tinha uma vida tranquila perante o rei Artaxerxes, porque o rei, aleluia, não comia nada, não bebia nada antes de passar pelas suas mãos, pela mão de Neemias. E ele tinha, como posso dizer, um salário até elevado. Mas tudo isso, aleluia, ele trocou simplesmente pelo chamado que ele ia ter lá na frente. A Bíblia diz que Deus chama o quê? As coisas loucas desse mundo para confundir as fortes, e as fracas para confundir as fracas. E se Deus te escolheu, como escolheu também a Neemias e a outros, dê glória para Deus, deixa Deus derramar da tua graça, do seu poder, temos que ter uma vida de oração. Mas na maioria das vezes parece que a nossa oração não é compreendida, não é ouvida. Por quê? O salmista Davi diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Neemias trocou tudo aquilo, aleluia, da posição dos privilégios que ele tinha, para ir para Jerusalém. Então antes pedir uma carta para o rei, mas antes de pedir a carta para o rei, o que ele fez? Ele orou a Deus. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que aprender uma coisa: colocar Deus em primeiro lugar, aleluia. É como Deus quer e não como o homem quer. O homem diz: o meu coração sente, mas a palavra permitiu. Se a palavra não permitiu, não vai acontecer nada. Então nós estamos vendo aqui, aleluia, o povo de Israel, que vieram do exílio, 70 anos, porque pela sua desobediência, chega agora em Jerusalém. Jerusalém, o que estava acontecendo? A cidade estava totalmente destruída, o povo em miséria, porta queimada, muros caídos. E o que fazer? Os que estavam lá estavam sem direção, não tinha iniciativa, aleluia, para começar a reconstrução dos templos, dos muros. Neemias ia encontrar obstáculo, e ele encontrou, tanto internamente como externamente. Assim é na vida do crente. Às vezes encontramos um problema lá fora e encontramos um problema aqui dentro da casa de Deus. E se nós não formos perseverantes, de nada o que vai nos adiantar. Ele está dizendo assim: disseram aos restantes que foram levados para o cativeiro nas províncias, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, em miséria e em desprezo, o muro de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. A oração, aleluia, e o jejum. Clama a mim e responder-te-ei, eu não sentirei coisas grandes e pequenas. É ter uma vida de oração. Eu começo a ver, aleluia, que o povo de Israel, quando eles foram libertos da escravidão das mãos de Faraó, houve o canto de Moisés, a dança de Miriam, depois da travessia do Mar Vermelho. Porém, o povo foi levado por Moisés no deserto de Sul, onde ficaram 3 dias e não puderam beber as águas de mar. Não puderam beber as águas. Todavia, quando chegaram em Mar, não puderam beber as águas de mar, porque as águas eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de nós beber? Moisés era um homem temente a Deus, clamou ao Senhor, Deus mostrou para ele um lenho. Ele pegou aquele lenho e lançou nas águas. As águas que eram amargas tornaram doce. Deus ali supriu ao povo com água potável. Então a ordenança diz: se ouvirem atento a voz do Senhor de Deus, e fizeram o que é reto diante dos teus olhos, e guardaram todos os mandamentos e os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, da que eu pus porque sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te salva.
Moisés ele tinha o que? Sua fonte de bênção. Sabia onde recorrer para as suas horas de necessidade. Como foi Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Mas ele abandonou tudo aquilo, deixou tudo de lado, para ir em busca de uma solução de um povo que estava em grande sofrimento. Eu não sei como é que você está nessa noite, qual é a sua situação. É como se diz, ocupamos o mesmo espaço físico. Somos apenas mais um no meio da multidão. Ninguém sabe do meu problema, ninguém sabe do seu. Mas Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe o que você está o quê? Necessitando. Abre o seu coração, dê liberdade para Deus, aleluia. Deus está nesse lugar. A Bíblia continua dizendo assim, disse a oração de Neemias: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conceito e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Se não guardarmos o mandamento de Deus, vamos orar hoje, amanhã, e nada o que vai nos acontecer, porque estamos distantes da palavra de Deus. É verdade. Aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado com os seus ouvidos para que não possa nos ouvir, mas são que as nossas iniquidades que fazem a divisão entre nós e Deus. Se tem alguém que precisa um do outro, aqui somos nós que precisamos de Deus, porque se Ele fazer milagre, Ele é Deus. Se Ele não fazer também, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus somos o quê? Para onde nós iremos? Como diz Pedro, para onde iremos nós? Só o Senhor tem o quê? Palavra de vida eterna. E eu creio que se você está na igreja, com esse propósito, é de que um dia você vai morar na mansão celestial. E não é fácil, mas é gratificante para aquele que vence, guarda os mandamentos de Deus. Ah, Senhor, estenta aqui, atenta os ouvidos, a oração do teu cérebro. Ele era convicto disso aqui, como nós temos que também ter essa convicção. Ele continua dizendo aqui: esteja, pois, atento aos ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu cérebro, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu cérebro, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, de modo que corrompamos não guardando o quê? Os seus mandamentos, nem o seu estatuto, nem o juízo que ordenaste que eu trouxeram a Moisés. Tudo é bonito na casa de Deus, né? Mas o povo estava em meio a sofrimento, angustiado, atribulado, em grande miséria. Que palavra é essa, né? Já parou para pensar a situação daquele povo? E a Bíblia diz que tudo quanto nós queremos pedir em oração, se crer, receberemos. Mas por que não acontece? Parece que o céu que se tornou de bronze. Fala-se de cura, de libertação, de transformação, mas continuamos o que é a mesma coisa. A Bíblia não é o conto da carochinha, não é para aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus, aleluia. É verdade, Deus, aleluia. Sem fé realmente é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que Ele é o que? Galardoador de recursos. É verdade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Veja bem que a Bíblia nos ensina e diz: Pedro e João subiram um templo chamado Formosa para fazer as suas orações diárias, a hora nona. E era trazido aqui um homem, que dentro do ventre de sua mãe era coxa, era colocado a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola que eles entravam. Vendo Pedro e João estendendo as tuas mãos, esperando receber dele alguma coisa. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós, não possuo prata e não possuo ouro, mas o que nós temos e te damos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aleluia. Pedro estava indo para onde? No templo, fazer o quê? As suas orações diárias, a hora nona. O alvo era colocado ali. Mas o que ele recebeu foi o que? Receber dinheiro foi quando ele recebeu o que? A sua cura. Assim somos nós, andávamos perdidos, aprisionados pelo nosso inimigo, álcool, droga, prostituição. Mas um dia, alguém falou desse Deus, desse Jesus para mim e para você, e através da oração, nós estamos libertos para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está neste lugar. É você
você se dá para Ele, abre o seu coração, dá liberdade para Deus, que tudo acontece. Mas muitas vezes queremos colocar Deus no estreito. Isso não acontece porque queremos ser cheios de razão. A Bíblia diz, aleluia, entremos juntamente de juízo. Apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Que razão você tem, aleluia, diante de Deus? Se nós estamos aqui é pela misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Nós não somos merecedores de nada. Mas como a Bíblia diz que Deus o quê? Provou o seu amor para conosco, sendo ainda nós pecadores, aleluia. Neemias era copeiro. E enfrentar, aleluia, as perseguições, Sanbalate, Tobia, tudo isso vinha dele. Mas ele não estava naquela empreitada sozinho. Deus estava ao seu lado. Convide Deus para entrar na tua casa, na tua família. Me ajuda, me fortalece. Deus, aleluia, toma minha vida em tuas mãos, a minha família. E assim nós vamos continuando, louvando e glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Jeremias disse que achava as tuas palavras, logo a comi a tua palavra, porque for o gozo e a alegria para o meu coração, porque pelo seu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Sem Deus nós não podemos fazer, mas com Ele tudo, aleluia, nós podemos conseguir. Neemias abandonou tudo, posição social, tinha tudo ao seu favor, morava dentro do templo, ou seja, corria a peixes, comida, bebida, ele provava mais, mas ele participava, tinha um bom salário, como disse agora de pouco. Mas quando ele tomou conhecimento da situação do povo em Jerusalém, a situação que Jerusalém estava passando, ele abandonou tudo e formou a sua nação aqui, em busca daquilo que Deus, aleluia, podia fazer e continuar fazendo por mim e por você. Jesus disse que tudo quanto nós pedimos na oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus passado a noite em Betânia, de manhã voltando para a cidade, ele sentiu fome, avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se ela para ver se havia algum fruto. Ele não achou nada se não for, ele disse: nunca mais nessa fruta te tiro. Vendo aqueles seus discípulos exclamaram: eis que a figueira amaldiçoou, como secou depressa. Jesus disse: se tiver fé e não duvidar no seu coração, não só farei o que foi feito essa figueira, mas até se este monte disser, ele que te precipita no mar, assim será feito. E tudo quanto pedir na oração, crendo, recebereis. Dá glória a Deus aí. Quantas vezes nós falamos, eu disse agora em pouco, que Deus ele cura, e ele cura mesmo, mas a nossa fé era associada de dúvida. E eu comecei a ver que Esdras, que estava também nessa jornada, lá no capítulo 8, versículo 21, diz assim: ele havia falado para o rei que a mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam, porém a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós depois jejuamos pedindo isso ao nosso Deus, Deus o que moveu-se pela nossa oração. E quantas vezes, no meio das dificuldades, nós vamos buscar socorro no nosso semelhante? E Deus não se agrada com esse tipo de coisa. Olha o que diz a palavra de Deus: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para todas as nossas fazendas, porque me envergonhei de pedir ao rei exército cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, porém a sua força, a sua ira é sobre todos que o deixam. Nós, por jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e Deus o que moveu-se pela nossa oração. Ele tinha falado para o rei, e Deus, aleluia, na vida dele. Agora ele estava numa viagem. Como queria pedir agora para o rei?
Ele preferiu confiar em Deus do que confiar no homem. Assim somos nós. Então aqui nós continuamos dizendo aqui, a palavra dele esteja, pois, atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel. Os teus servos, façam confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu, a casa do meu pai, de modo que corrompamos contra ti e não guardamos os seus mandamentos, nem o seu estatuto, nem o seu juízo, que ordenaste a Moisés. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vós transgredirem, eu vos espalharei entre os povos. Se vos converteis a mim e guardar os meus mandamentos, então os farei, então, que ainda que os vossos vegetados estejam a cabo lá do céu, e de lá juntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos nossos caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz que o profeta estava na casa de Deus. Eu acho que eu separo esse versículo mais amado que eu esqueci. Aleluia. E buscar a Deus realmente é algo tremendo. Diz assim a palavra de Deus: então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, que é filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor estará convosco enquanto vós estiveres com ele. Porém, se o buscardes, se deixará achar. Se vos deixará, ele também vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote seria que ensinasse. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, o Deus de Israel, buscaram quando por ele acharam. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra. Porquanto gente contra gente, cidade contra cidade se espedaçaram. Porque Deus o conturbava com toda a sua angústia. Mas esforçai-vos, não desfaleça a vossa mão, porque a obra de Deus tem aqui uma grande recompensa. Ouvindo Asa, pois, essa palavra de profecia do profeta, o filho de Obed, esforçou e tirou toda a abominação daquele lugar, da terra de Judá e de Benjamim, que também da cidade que tomaram da montanha de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do próprio do Senhor. Renovar, buscar a presença de Deus. Deus dá-nos força, Pai. Estamos vivendo tempos difíceis. Sem Ti, Pai, nada eu posso fazer. O Senhor é nossa rocha, é escudo, é fortaleza, é socorro presente no momento da angústia. Buscai o Senhor enquanto se pode deixar, invocai enquanto Ele está perto. Deus é não falha, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta nós abrir nossos corações, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os farei então que ainda os vossos rejeitados estejam a cabo lá do céu. Eu ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer ali habitar o meu nome. Deus habita nesse lugar. Deus está nesse lugar. Na minha e na sua vida, como nós acreditamos. Neemias, ele não deu um passo em falso. Pelo contrário, ele sabia o que ia acontecer. Para estarmos em Israel, ele diz aqui ainda assim: ainda os teus servos, o teu povo, que resgatasse com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo. A oração do teu servo que deseja temer a teu nome e fazer prosperar hoje o
teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Não sei o que você tem de Deus. Não sei qual é a sua profissão. Mas se Deus te chamou, é porque Ele tem realmente uma boa obra para realizar através de você, através da tua igreja. Tudo é possível ao que crê. Sem fé, realmente é impossível agradar a Deus. Deus, na verdade, Ele trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor. Abra o seu coração. Deixa Deus nos envolver com o seu ser. E tudo já deu certo para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias, ele abandonou tudo. Suponhamos que Deus disse para você hoje: não sei o que você faz. Qual é a sua posição diante de Deus? Qual é a sua profissão? Mas se Deus dissesse para nós, um de nós aqui, para largarmos tudo que nós temos e fosse para um lugar bem longe, seja aí no norte de Minas, no Nordeste, que lá tem um povo que precisa ouvir a sua palavra. Será que você estaria disposto a fazer isso? Se Deus tocasse no seu coração. Uma vez eu parei aqui, vou falar de novo aqui novamente. Eu conheci um homem. Ele era executivo. E ele ganhava naquela época uma fase de R$25.000 por mês. Ele já conhecia a palavra de Deus. Mas ainda não estava tão envolvido assim com as coisas de Deus. Ele acho que morava em Alphaville. Saía do escritório num carro, da casa no carro, para o escritório, ia, aleluia, viajava a serviço. E um dia ele falou assim: saturado dessa vida, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele resolveu abandonar tudo aquilo que ele tinha. O salário tão grande de R$25.000. E foi morar lá no estado de Alagoas, numa cidade chamada Porto Calvo. E eu fiquei assim: mas como é que pode? Eu não sei dessa maneira. E um dia, eu estava lá em Recife, e falei assim para o Sr. João, vamos dar uma passeada até Alagoas, de Maceió, que era a capital. E você pega a BR-101, ela vai direto. Só que chegou na cidade de Messias, em Alagoas, os índios estavam fazendo aqui um protesto. Aí eu, perguntando para um caminhoneiro, ele falou assim: olha, daqui até onde os índios estão fazendo protesto, tem 16 quilômetros. Eles não vão liberar não. E perguntou se vão indo para onde? Estava eu, o Sr. João, a minha esposa e minha sogra. Nós estamos indo para Maceió. Falou: volta aqui que tem uma cidadezinha chamada de Mundial. E você vai pegar a beira da praia, você vai sair lá em Maceió. E fizemos isso. E calhou de eu passar nessa cidade chamada Porto Calvo. Uma cidadinha tão pequenininha. Hoje está mais desenvolvida. E eu me lembrei desse homem, que ele tinha dado esse testemunho e falado dessas condições. Que ele era um executivo. E saiu de Alphaville e foi morar lá naquele lugar. Mas lá ele estava pensando feliz. Porque ele estava falando que a obra de Deus. E eu fiquei pensando assim: como é que pode? Por isso que eu disse agora de pouco que Deus chama que as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Ele abandonou tudo, mas estava feliz lá. Então pergunta para mim: será que eu teria essas condições também de largar o que eu tenho, apesar que eu também não tenho nada? Mas ir para um lugar desse aí, para mim até que é mais fácil. Aí ela pegou a mulher, pôr o saco na costa e vamos embora.
que nós estamos dispostos a fazer isso por Deus? Neemias, ele fez isso. É ter uma vida de oração, é acreditar, é crer. Deixa Deus trabalhar. São coisas boas que acontecem, mas também acontecem coisas lamentáveis. Vou falar algo aqui, mas não é para ofender ninguém. Talvez a pessoa que está lá do lado de lá vai ouvir. Mas é uma realidade. Fazer um trabalho de visita nos lares. Eu, minha esposa, e lá no Parque Náutico, Jardim Fernando Dias, Jardim Pinheiral, e nós pertencíamos às igrejas. Eu, meu filho, menor, minha família. E a direção da igreja, ela tinha assim oração, quando era para alguém especial, quem orar era ela. Aí havia até profecia. Mas quando era servente de pedreiro, aí era nós que orava. E nesse trabalho que nós estávamos fazendo, um dia, o irmão Marcos falou assim: irmão Paulo, tem um irmão, e ele foi desenganado pelos médicos, e o médico disse que ele vai ter que amputar uma perna. Aí eu falei: nossa, o negócio é complicado. E fomos na casa dele na terça-feira. Oramos tudo. E falamos assim: nós vamos levar a direção, o seu caso, para a direção da igreja, para que ela ponha as pessoas em joelho, que um cordão em 2 obras, ele não se rompe tão depressa, né? E levamos. Aí a direção falou assim: não, ele não vai amputar a perna, porque eu vou lá. Tá bom. Diante da igreja ficamos todos assim. Falei: mas será que isso aí agora? Se ela conseguir, maravilha, porque Deus está fazendo a obra, né? Mas vai ficar ruim para nós, que nós estamos aqui em 3, 4, e a nossa fé onde vai? Mas tinha que dar certo, que era para ele. Mas quando você coloca o eu na frente, Deus deixa de operar. Porque quem faz a obra é ele. E ela foi, a pessoa foi. E voltou, falou: não, orei lá, e ele não vai amputar a perna. Aí a igreja falou: oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquela festa. E ela, no passado, essa pessoa era muito conhecida. E ela tinha um som. Só que às vezes você deixa de lado, é a criatura que não sei o que mais do que o Criador. E aí nunca vai funcionar. Passado alguns dias, veio a notícia que aquele homem tinha que amputar a perna. Por quê? Não era Deus. Então, por isso que eu digo aqui, tudo que nós vamos fazer, essa palavra está falando muito comigo. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não é eu, não. Senhor, se quiser, vai na frente de Deus. Neemias, ele fez realmente isso aqui. Ele deixou tudo de lado, mas colocou Deus na frente. Antes de pedir a carta para o rei, ele buscou primeiro a presença de Deus. E assim, aleluia, o rei permitiu. Tempo recorde, 52 dias, um muro estava erguido. Neemias, ele era quem? Um pedreiro? Não era. Ele era construtor? Também não era. Era um engenheiro civil? Não era. Mas ele era o que? Servo de Deus. Aleluia. Pela sua própria força, pela sua própria capacidade, não ia dar certo. Mas quando ele colocou Deus na frente, um milagre aconteceu. Jerusalém foi liberta, foi reformada, restaurada, para unir a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é possível aquele que crê. Mas ele não quer largar da droga. Eu vou deixar de mão, não vou orar, não. Tem que continuar orando, irmãos. Aleluia. Se Deus te chamou, aleluia, é Ele que vai dar as ferramentas. Mas muitas vezes nós fazemos diferente. Não deu certo, não vou acender velho para a gente ruim, não. E deixa de lado. Não. Era a direção desse Deus Todo-Poderoso. Então eu era copeiro do rei. Deixou tudo de lado e voltou-se para fazer aquilo que Deus o que tinha que determinar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus é a nossa rocha, é escudo, é fortaleza, é socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. Se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Quando Deus está na frente, vai dar certo. Porque muitas vezes você vê, começa um projeto e para. Aí faz aquele negócio tão bonito, chama atenção. Na primeira investida que o inimigo dá, a pessoa já parou de desanimar. Ah, não deu certo. Mas não foi Deus que falou? Será que as palavras que saem da boca de Deus não é verdadeira? Ou você sentiu no coração? E não foi a palavra que falou? Aí é o que está acontecendo. Muito desigrejado. As igrejas, com tantas coisas, mas o mover de Deus é pouco. É tanto entretenimento que existe por aí, eu não sei. E onde Deus está? Já o Senhor fala mais de visita nos hospitais, se reuniram para tantas coisas, menos para fazer isso para Deus. Antigamente tinha comissão. Era um grupo que ia para um lugar, para o outro e dava certo. Os cultos nos lares. Quantos cultos nós fizemos na casa das pessoas? Hoje você convida uma pessoa para ir para a igreja e diz: Deus me livre de ir para a igreja. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que está passando fome: você quer um prato de arroz e feijão? Deus me livre, vou comer arroz e feijão. Verdade. É isso. A igreja está mudada, as pessoas, mas Deus continua sendo o mesmo. Já não se faz mais campanha. Na primeira vez que eu congreguei aqui, a gente ia fazer ainda bastante visita, não fazia, pastor? Um dia eu e a irmã Ima e a irmã Célia e a minha esposa fomos na casa de uma senhora aqui. E ela tinha 2 filhos. Uma estava com problema, acho que era tireoide, coisas assim. E o médico disse que já não tinha mais solução, que tinha que fazer o tratamento. E na nossa simplicidade, levamos uma palavra lá, oramos, para a glória desse Deus Todo-Poderoso, Deus manifestou a sua graça, e as 2 foram curadas para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas não fomos nós, fomos o quê? Foi Deus que trabalhou. Hoje não acontece mais isso. Mas que se tornou um enfado pesado na vida das pessoas que estão na igreja. Hoje escolhemos o dia que queremos vir. E aí? E se Jesus viesse um dia desse aí? Não é? Tantas coisas. Hoje parece que se faz as coisas não mais pelo Espírito Santo de Deus. É tudo profissionalmente. É uma guerra entre a própria igreja, entre os próprios irmãos, e nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Aí, como eu sempre digo, chegamos na igreja, pagamos de bom rapazinho, boas moças, queremos que Deus vai pegar nós fazer um bilu teteia. Não. Um serãozinho, só quero um sinão. De jeito nenhum. Na hora de você comer uma feijoada, abre o seu coração. Glória. Deixa Deus derramar da tua graça, do seu poder. Glória. Neemias, ele abandonou tudo. Cadê onde está aquele povo barulhento? Hoje a igreja para cada gosto. Isso não tem nada não. Isso é assim mesmo. Deus só quer o coração. Quase se enganando com isso. O dia que Jesus vier, nós vamos ter que aceitar a conta com Ele. E aí é que é o complicado. Eu era o perdoei. Mas Senhor, em teu nome, profetizamos, falamos em línguas,
curando os enfermos. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que eu não vos conheço. Reflita no que a palavra está falando no seu coração. Seja obediente à palavra de Deus. Ah, meu pastor não está bem? Não estou nem aí, não vou fazer não. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus são aqui como um chão de fogo, estão em todos os lugares, né? Faça coisa para agradar a Deus, não ao homem. E isso vai ser fatal para nós no dia do juízo final. Ah, eu cantava tão bem, eu pregava, nossa, eu fazia isso, fazia aquilo. Estamos se distanciando da casa de Deus. Ano da colheita, perdoa. Cada ano que passa, há um motivo por alguma coisa, mas continuamos caminhando a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí? Está do lado. Vou muito para o Nordeste, todo ano. Antigamente, 5 horas da manhã, o pessoal já estava na oração e até 4 horas da tarde. Não as mesmas pessoas, mas ia trocando as pessoas. Agora a igreja de Coelha só tem culto na quarta e no domingo. Porque, e no domingo ainda tem que terminar 8 horas, começa às 6, tem que terminar 8. Porque eles têm que passear com os seus familiares. E o sábado que está livre? Você vê quanta exigência o povo está pondo, querendo colocar Deus na parede. Não vai funcionar. Olha o que já estamos aqui de sobreaviso. O caminho é estreito para nos levar para a salvação, mas a porta larga está aí. Em cada esquina, um ponto de droga, tudo pode. Cervejinha sem álcool, canaguilha. Abre o olho. E aí, que pregando, todas as coisas missionistas. Não tem nada não. Eu posso fazer assim que não tem importância não. Está escolhendo as coisas erradas. Não fica por cima do muro não. Porque quando Jesus vier, vai ser complicado para mim e para você. A palavra de Deus está falando no meu coração. É o seu. Ore a Deus. Deixa Deus trabalhar. Derramando a tua graça e do seu poder. Sem Ele, nada nós podemos fazer. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o que se apercebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor. Eu não sei pregar outra palavra, não sei decidir aqui. Talvez você quisesse ouvir também, como o pastor Vanderlei fala, né? A chave do carro, a chave do apartamento. Obedeça. Que maravilha. Seja um povo fiel a Deus. Não troca Deus por nada, não. Tudo isso que nós vemos é passageiro. Um dia vai ficar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer. Quantas famílias destruídas todos os dias, Deus. Nunca se viu tanta coisa acontecendo. Eu não sei de falar o lugar onde reinava a paz. Converteu-se na lamentação, dor, tristeza. Todos os dias, mulher sendo ceifada, criança ficando órfã, pai e mãe. O pai na cadeia, a mãe no cemitério. E Jesus está dizendo: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Ele, realmente nada nós podemos fazer. Abra o seu coração, acredite e creia. Peça sempre a direção de Deus em tudo que você for fazer. Para estar encerrando novamente aqui, eu vou dizer mais uma coisa aqui, está na hora ainda. Comprei uma palha. Você já foi uma vez aqui. Estava eu e o sogro do meu filho. Mariporã, está bem diferente. Essa agência de carro, eu vi uma Opala bonitão lá. Commodore. É Commodore, né? 4 portas, o ronco do bicho, coisa bonita. Aí o sogro do meu filho falou assim: ei, irmão, esse carro é tua cara. Eu falei: é mesmo, né? Vou fazer um negócio nesse carro. Conversei com o cara lá. Aí, na segunda-feira, o cara baixinho desse tamanhozinho assim. Foi lá na firma onde eu trabalhava e levou um papel. Assinei, o carro é seu. Fui buscar o carro. Quando eu cheguei em casa, misericórdia. A mulher só não bateu em mim porque eu sou maior do que ela. Mas como é que você faz uma coisa dessa? Sem pedir a direção de Deus? Nós vamos ter que devolver esse carro aí. Eu falei: e agora para devolver o carro? Foi complicado. Na época eu pedi como se fosse hoje uma faixa de 3 mil reais. Mas eu ouvi. E o carro tinha problema. Mas eu não orei a Deus. Me empolguei. Pô, subi essa canal direto com o rampa. Passei em frente à delegacia. Tá legal de pá aí. Mas não era meu. Só foi passar até nós tomar mais ou menos 6 mil reais. De lá para cá eu aprendi. Tudo tem que fazer com a permissão de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Talvez você quisesse, como fui falando, ouvir uma outra palavra. Mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Aplaude o Senhor Jesus.